o Jô Soares e o Amos Oz, eu sempre me confundo como falar o nome dele, os dois você conta o livro que eram piadistas, né? Eram pessoas engraçadas, e bom, o Jô, obviamente, todo mundo sabe. Queria te pedir se você lembra de alguma história engraçada com cada um deles, com o Jô Soares, primeiro. Bom, o Jô, ele, ele tirava muito sarro. Essa não é uma expressão que a gente usa hoje, né? Mas É, é, ele houve um episódio que um escritor que a gente já estava certo que tinha contratado, nós tínhamos trabalhado no livro, e esse escritor, eu fui viajar para a Feira de Frankfurt e falei do livro para muitos editores, era um livro fantástico. E aí um editor concorrente do Rio, o Roberto Feite da Objetiva, antes de ser, veio e passou uma cantada nesse escritor. E o escritor ficou meio balançado. Quando eu voltei, eu fiquei sabendo disso. E o Jô é que tinha me indicado esse escritor. E aí o cara falou para mim, pô, é que eu não achei que você não tinha se entusiasmado pelo meu livro. E aí o Jô, a partir de então, ele passou a me imitar, como eu sou, não sei reproduzir o meu entusiasmo. Então ele falava assim, oh, gostei do seu livro, achei muito bom e tal. Ele fazia essa graça com o fato de eu não ser muito expansivo ou enfático, né? Depois eu aprendi a lição e passei a me apresentar mais. Mas ele contava histórias também do, do começo da carreira na televisão que eram hilárias. As reuniões com ele, a gente tinha muito esse negócio das anedotas, né? E tem uma coisa engraçada que aconteceu no primeiro lançamento do Xangô. Tinha uma fila enorme no Rio de Janeiro, foi na Biblioteca Nacional. Deu meia-noite, a biblioteca precisava fechar. O jogo ainda faltavam algumas pessoas. Ele pediu para as pessoas ficarem numa fila indiana na horizontal, assim de frente um para o outro, de frente para ele, e para colocarem o livro aberto. E ele foi andando e autografou de pé para poder dar o autógrafo para todo mundo. Foi bem engraçado. O Amos Oz, ele era piadista de piadas judaicas, né? Porque os judeus gostam de fazer piada de si mesmos e tem um humor meio dramático, né? Como é o temperamento dos judeus. E aí, numa ocasião, eu e ele ficamos disputando quem sabia mais piadas engraçadas de judeus. E foi na presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi num almoço. E o Fernando Henrique era um fã da literatura do Amos Oz, e ele presenciou esse duelo de piadistas que eu perdi de longe, né? Realmente o Amos Oz era imbatível. muito bom. A Susan Sontag, você teve o luxo de ter um contato com ela, né? Assim, uma das cabeças mais brilhantes da segunda metade do século XX. E queria te perguntar como é que ela era no dia a dia, assim, como é que era a, a mulher, não a escritora, né? Bom, ela era uma pessoa que se apaixonava com muita facilidade, então se apaixonou por São Paulo. Um dia chegou para mim e falou: Luiz, eu já morei 6 meses ou um ano em Tóquio, em Berlim, e acho que ela ainda não tinha ido morar em Sarajevo, que ela foi durante a guerra civil entre sérvios e croatas, né? E ou talvez guerra da Bósnia, enfim, na região Sarajevo, acho que é na Bósnia, e se eu não me engano, né? E então ela falou: eu quero vir morar em São Paulo. Não gostou do Rio e ficou entusiasmada com a vida intelectual de São Paulo.
Ela era uma leitora extraordinária. A contribuição dela como leitora nos Estados Unidos é quase tão grande quanto a de escritora, porque ela descobriu Roberto Bolanho, Thomas Bernhard, Sebald, uma série de escritores que foram publicados naquela ocasião a partir de leituras dela. E era uma pessoa muito afetiva. Agora, ela talvez não era assim fora do trato pessoal. Quando é no 1 a 1, ela tinha essa característica de ser extremamente afetiva, de possessiva, né? Queria ter toda a atenção para ela, mas tive um relacionamento com ela muito amistoso. Depois eu a encontrava em Nova York, no apartamento dela. Foi uma experiência importante na minha vida. E outro nome também que acho que foi muito importante, tanto que você citou aí entre os principais, foi o Rubem Fonseca. E em 2009 foi uma grande surpresa quando ele saiu da companhia. E eu queria te perguntar o que houve ali naquele momento e qual a dimensão que você acha que o Rubem tem hoje na literatura brasileira. Eu acho que é um legado que ainda está encontrando o seu lugar. Eu queria ouvir a tua opinião. Olha, eu acho que o Rubem, que era chamado pelos amigos de Zé Rubem, ele é um escritor fundamental da literatura urbana brasileira, assim como Clarice Lispector, mais Lídia Fagundes Telles, mas ele, na literatura urbana, foi uma grande influência para uma geração de escritores. Então, eu posso citar Marçal Aquino, Tony Bellotto e muitos outros, né, Patrícia Mello, escritores que só nasceram, de certa maneira, porque leram muito Rubem Fonseca e tinham a ele como um ídolo, como um pai, de certa forma. Hoje eu acho que a literatura urbana brasileira, mais diversificada, mais parte dela ainda bebe na fonte do Rubem Fonseca. Eu acho que ele tem uma contribuição muito grande, eu acho que maior como contista do que romancista, embora os romances dele sejam muito bons, mas o métier dele principal era o conto. Era o conto, que ele considerava mais difícil de fazer do que o romance. Romance é mole, difícil é fazer conto. Já acorda no caos da timeline, né? Quer tomar seu café tranquilo? Matinal no Amado Mundo. Comece seu dia com informação, não com desespero. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.